Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma aula de geografia. A gente vai falar então hoje sobre a China. Semana passada a gente já falou um pouquinho sobre Japão. A gente está falando aí um pouquinho de alguns países dentro da Ásia, a gente falou um pouquinho da Índia, né? E hoje a gente vai falar da China, certo? Então, no mapa a gente já observa aí onde fica a China dentro do continente asiático, né? Nessa regiãozinha aqui mais no nordeste do continente, né? É o terceiro país maior, né, de espaço, então o terceiro maior país do mundo e é o país mais populoso, tá? Então, a China hoje tem cerca de 1,4 bilhão de pessoas, cerca de 20% de toda a população mundial está dentro da China. Então, não existe nenhum país com mais gente do que na China, tá? A China, gente, ela tem uma população assim desregular dentro do território. Alguma parte do território é bem povoada, outra parte do território é praticamente desértica, tá? Por causa de alguns aspectos físicos naturais ali, bom? Então aqui, ó, a parte ocidental, né? Ela tem de clima desértico, bem pouco povoada. E a China oriental, ela tem vários rios, né, terra fértil, então ela é bem mais povoada. A gente vai ver depois no mapa, tá? Aqui a gente vê um gráfico de quantidade de pessoas dentro dos países mais populosos. Aqui no gráfico em 2017, a gente vê que a China, né, é o país mais populoso com 1 bilhão, né, e 400 milhões de pessoas. Depois vem a Índia com 1 bilhão e 339 milhões de pessoas. E o terceiro país mais populoso do mundo, os Estados Unidos, com 324 milhões. Ou seja, esses dois países mais populosos do mundo têm mais de 1 bilhão de pessoas a mais do que o terceiro colocado. Então, é uma quantidade de pessoa inimaginável, que a gente não consegue imaginar por aqui, né? Porque olha, o Brasil tem 209, tem um pouco mais hoje, né? Esse gráfico aí é um pouco antigo já, né? Já são aí de 3 anos atrás. Mas a gente está aí com uma média de 200 e poucos milhões, né? Não chega nem perto desse 1 bilhão e 400, tá? Então é muita gente mesmo. Bom, aqui que eu estava falando para vocês é a parte ocidental, tá? Onde tem pouca população, toda essa parte mais alaranjada, roxa, vinho aqui, tá? Por causa de ser clima desértico. E aqui a Cordilheira do Himalaia, essa região são os lugares mais elevados, com a altitude mais elevada, ou seja, as montanhas mais altas do mundo, tá? E por causa justamente dessas cordilheiras, desses montes altíssimos, é que as correntes marítimas não chegam nessa região principalmente, tá? Então, algumas correntes marítimas, correntes continentais, impedem de chegar, tá? A cordilheira impede de chegar aqui, criando esse clima desértico, árido, seco, bom? E, infelizmente, não tem como povoar, não tem como plantar. E aqui na região de altas montanhas também, tá? Sobrando aqui as planícies, muitos rios, né? Regiões mais férteis, aqui na região do ocidente, perdão, do oriente do país, bom? A gente vê nessa imagem alguns dos principais rios da China, tá? Os principais é o Rio Azul, o Rio Amarelo, das Pérolas, né, que são os principais. Então, a população, grande parte da população está ao redor dos rios, não só na China, mas no mundo todo praticamente, né? Isso acontece. Então, a população está próxima a esses rios, tá? Próximo a esses rios, nessas regiões mais habitadas, a densidade ultrapassa aí cerca de mil habitantes por quilômetro quadrado. Então é muito povoado, tá? Regiões muito populosas. Aqui a gente vê uma imagem
de uma hidrelétrica construída num dos principais rios aí da China. Tá? A hidrelétrica, ela é uma barreira feita aqui que né, atravessa de um lado, né, de um leito do outro do rio, e que segura a água. Então, é uma barragem que segura a água de descer. E que a água, então, vai descer só por um espaço menor, que vai girar as turbinas, então, gerando energia. Só que conforme constrói-se essa barragem, toda essa água aqui, né, que está antes da barragem, ela vai alagar algumas regiões, a água vai se espalhar, porque ela vai brecar ali, né? E vai inundar aí cerca de 28 mil hectares, né, cobrindo grandes matas, né, nativas, e vai inundar até pequenas cidades e povoados, deixando mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas, tendo que sair da região. Então, a hidrelétrica tem seu ponto bom e tem esse ponto negativo também, né? E aí, então, os principais rios, e são né, a região desses rios, as regiões mais povoadas da China, certo? Dinâmica demográfica e sociocultural. Então, como que é essa dinâmica populacional dentro da China? E o que os governos, né? Como que é a sociedade diante de tudo isso? O que aconteceu, né? Como o país é muito populoso, como a gente já falou, em 1979 o governo cria a política do filho único, que obriga os casais, então, a ter só um filho, tá? Se você tinha mais de um filho, você ia pagar multa altíssima. Você até poderia ficar com seu filho, mas a multa era enorme. A população não tinha condição de pagar, tá? Então, eles faziam de tudo, então, para ter um filho só mesmo. Se tinha outro filho, ele escondia. Era uma vida muito difícil, né? Era crime, praticamente, né? Você ter outro filho. Então, eram caçados, eram perseguidos, o povo era controlado, fiscalizado, né? Então, por 30 anos, mais ou menos, existiu essa política do filho único, tá? Bom, então, por que se faz essa política? É para que a população, né, se controle e não cresça exorbitantemente, porque já é a maior população mundial. É difícil de controlar, né, uma economia, um governo de tantas pessoas. Então, o governo achou por bem, né, controlar, então, o crescimento demográfico, né, com medo de aumentar ainda mais fora de controle a população, tá? É claro que isso já acabou, tá? Em 2015, o governo já anunciou oficialmente que não vai ter mais essa política do filho único e que os casais vão poder ter agora 2 filhos. Também não vai poder ter quantos filhos quiser, não, tá? Vão ser só 2 filhos por casal, tá? Por que mudou essa regra? Porque a gente, né, o governo percebe o quê? Que a população está envelhecendo, que a população envelheceu e que a maioria da população na China hoje são velhos, tá? E que a população jovem é muito menor, é muito inferior à população idosa. E se continua essa política do filho único, isso só vai agravar. Tá? A população só vai envelhecer e não vai ter mais jovens suficiente para substituir, né, no mercado de trabalho as vagas que vão sobrando conforme a população envelhece. Então, isso é grave para a economia, tá? E temos também aqui nesse gráfico que a gente vai perceber que a maioria da população na China é homem, tá? Porque enquanto existia a política do filho único, as pessoas, né, os casais, eles preferiam ter filho homem, porque era o filho homem que ia cuidar dos pais quando ficassem velhos, porque lá a política de aposentadoria é muito ruim, tá? Eles não conseguem se manter depois, tá? Com o valor que eles recebem do governo, não é o suficiente para eles se manterem depois na velhice. Então, é o filho que vai ajudar a sustentar os pais. Se vem uma filha e você só tem uma filha, essa filha vai casar e vai embora e não vai sustentar os pais, tá? É o marido que vai sustentar ela e o marido vai sustentar os pais dele. Então,
Geralmente, então, os casais preferiam filho homem por causa disso, tá? E acontecia muito de, se o casal tem uma filha mulher, eles doavam, eles deixavam para a rua, eles não queriam filha mulher, tá? Então, isso causou uma discriminação muito grande contra a mulher dentro da China, tá? E um preconceito muito grande contra mulheres, né? Elas foram discriminadas por muito tempo. Tá? Então, esse é um quadro hoje que estão tentando reverter também, certo? Aí a gente vê aqui as pirâmides etárias, né, da China de 1990. A gente percebe que tem bastante população ativa, jovem, né? E com a política do filho único, essa pirâmide foi se invertendo. E aqui a gente tem muita população idosa, muito mais do que jovens, tá? E isso é um cenário preocupante para a economia, como eu já expliquei, não só nessa aula, em outras aulas que a gente já viu, né? Principalmente quando a gente estava vendo os países da Europa. A população da China, gente, até pouco tempo, a maioria dela vivia no campo, tá? Vivia na área rural. Porém, com o desenvolvimento tecnológico, urbano, as cidades crescendo, né? Essa economia, né, crescendo bastante, principalmente na área urbana, a população aos poucos vão saindo da área rural e indo trabalhar nas cidades, tá? Em 2010, 53% da população chinesa vivia no campo. Agora, né, o último censo, 2016, já está ao contrário, 54, mais de 54% da população já vive na área urbana, tá? As duas cidades mais povoadas, populosas da China, a primeira é Xangai, que é o centro econômico do país, e depois vem Pequim, que é a capital. Nesse mapa, gente, a gente vê, né, que as principais cidades estão nessa área do Oriente, que eu mostrei para vocês, né, que aqui na parte ocidental o clima é ruim, a gente viu isso, está pouco povoado, e as principais cidades, então, estão nessa região. A gente tem a cidade de Macau e Hong Kong, que são centros comerciais capitalistas dentro da China. A gente sabe que a China hoje ela é socialista, né? A gente até estudou em história, a Revolução Chinesa, Mao Tse Tung, na implantação do socialismo dentro da China, e até hoje a China se diz ser socialista, tá? Porém, essas duas cidades eram controladas por uma por Portugal e outra por Inglaterra, e como elas eram controladas por esses países capitalistas, as cidades também eram capitalistas, tá? Abertas para o mercado exterior, para multinacionais, né? Comércio aí com o mundo. E essas duas cidades são pontos estratégicos hoje na China, porque são as cidades mais desenvolvidas, porque faziam comércio com o exterior. As outras cidades não, como era né, uma política socialista, eles não faziam comércio exteriores, não, né, não permitia entrada de multinacionais só nessa cidade. Então as cidades cresceram mais rápido devido a isso. Tá? Tanto é que Hong Kong hoje é o porto mais movimentado da Ásia inteira, tá? E é ali onde mais gira a economia da China, certo? Como a China sabe que abrindo as portas para o capitalismo, né, na questão financeira e econômica, gera mais dinheiro, aumenta os lucros, desenvolve o país, né, alguns setores, alguns lugares da China vão ser abertos, então, para esse comércio capitalista, certo? E por isso, então, a China vem crescendo muito, muito rapidamente, tá? O PIB da China, em pouco tempo, ultrapassou até o do Japão, ficando hoje o segundo segundo PIB mais alto do mundo é o da China, perdendo só para os Estados Unidos, né, que tem o maior PIB do mundo, mas há estudos que dizem que em breve, tá, a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Então a China é concorrente forte dos Estados Unidos, até existem vários climas ali, né, tensões econômicas, políticas, porque é uma ameaça. A China é uma ameaça para a economia dos Estados Unidos, certo?
Então, conforme a China vai crescendo, vai desenvolvendo, vai abrindo as portas aí para setores capitalistas na economia, né? Ela vai então abrir esse mercado, tá? Para entrar um pouco desse capitalismo. Esse nome, né, dessa política que é socialista, que vai abrindo alguns mercados para o setor capitalista, a gente chama de socialismo de mercado, uma economia socialista de mercado, tá? Que vai abrir parte do mercado para negócios capitalistas. Porém, a China é socialista com um partido único, que é o Partido Comunista, certo? O Brasil tem feito, né, fez e faz muito comércio, muitos acordos comerciais, econômicos aí com a China, tá? A gente importa produtos mais tecnológicos, a gente compra então da China muitos aparelhos, tá? Tecidos, motores, calçados, brinquedos, muitos produtos industrializados. E a gente vende para a China matéria-prima, tá? Principalmente minérios, o cobre, tá? Ferro, produtos alimentícios também, tá? Como a soja e também celulose. Então a gente vende o quê? Matéria-prima e compra produtos industrializados, certo? Esse é o negócio então do Brasil com a China. Lembrando sempre que o Brasil é um país, né, mais voltado para o agronegócio e que a gente vende produto barato e compra produto caro por falta de investimento em tecnologia e ciência dentro do país. Então a gente tem uma economia um pouco mais atrasada, porque os países que investem em ciência, tecnologia e indústria são os países que estão aí com as maiores economias do mundo. Bom, então a China vai abrir alguns espaços dentro do país para essa economia de mercado, esse socialismo de mercado, tá? E vai aprovar, então, a entrada de capitais estrangeiros, ou seja, multinacionais que vão ser colocadas dentro da China. Só que tem algumas áreas específicas para isso, não pode ser colocado em qualquer lugar, tá? É tudo controlado pelo governo. E essas áreas que podem ser, né, ter investimentos estrangeiros são chamadas de zonas econômicas especiais, tá? Então, são áreas especiais que podem ter investimento estrangeiro. Bom, a mão de obra chinesa é muito barata, então é interessante para as multinacionais serem instaladas na China, porque a mão de obra lá é muito barata, tá? A população trabalha longas horas, né, do dia, várias horas por dia. Não tem muitas fiscalizações, não tem muitos impostos, tá? Então, facilita muito as empresas estarem ali, tá? E eles exportam também muita mercadoria barata. E tudo isso fez com que a economia da China crescesse rapidamente, certo? E aí tem a região da Manchúria, na China, né, ali no noroeste do país, que é muito... O solo é muito rico em carvão, petróleo, ferro e várias matérias-primas para o setor industrial. Então, isso também facilita o país investir em indústria, principalmente nessa região, por causa que já tem ali bastante, né, de matéria-prima. Atualmente, a China é o maior consumidor de energia, né, do mundo, tá? E a maior parte da energia ali é feita através do carvão, tá? A energia produzida pelo carvão e é uma energia muito poluente. Então a China hoje também tem investido e está tentando buscar fontes alternativas sustentáveis para gerar energia, certo? Tanto é que o ar da China é muito poluído. E eles estão tentando, né, diminuir também essa poluição do ar, porque causa muitas doenças respiratórias. Aqui a gente vê na imagem a parte da China mais povoada devido à industrialização e ao clima,
como eu já falei para vocês. Então, é essa região aqui, tá? Quanto mais próxima que é o litoral, os portos, né? Próximo aos rios, maior quantidade de população, certo? Bom, dentro da China a gente também tem alguns conflitos internos e alguns movimentos separatistas. O principal deles é na região do Tibete. O Tibete era um país autônomo, tá? Independente, e a China anexou esse país ao seu território, tá? Então ele dominou essa região do Tibete e agora o Tibete faz parte da China, tá? O povo, né, do Tibete tibetano, eles não aceitaram pacificamente, teve muita luta, teve muito conflito, né? O povo se revoltou, não queria ser anexado à China, né? Então teve aí bastante conflito interno, tá? E o Tibete tenta se separar constantemente, mas não consegue, porque a China ainda está mais forte, né? E domina a região, certo? É interessante para a China ter o domínio do Tibete, porque o solo dessa região é muito rico em vários tipos de minério, inclusive de carvão, né? Que a China precisa bastante, e urânio também, né, para gerar ali as usinas nucleares. Bom, outra situação, né, de anexar o Tibete é porque fica bem na divisa com a Índia, tá? Então toda essa região desse verdinho aqui, ó, que eu tô passando o mouse, tá vendo? Toda essa região aqui era o Tibete. Então, uma região muito grande e que faz divisa aqui com outros países, que a China não teria acesso se não fosse pelo Tibete, tá? Então, é interessante, de várias maneiras, então, a China manter o Tibete ali, certo? Vamos lá. O governo chinês é muito criticado, tá? No mundo ocidental, certo? Por manter o Tibete como província, tá? Mas mesmo assim, não importa as críticas, a China vai manter o Tibete, não tem aí, pelo que a gente sabe, nenhuma proposta de libertar o Tibete e declarar independência, tá? Dentro do Tibete tem uma própria religião, a China não aceita várias religiões, tá? Eles são um povo ali sem religião. E só que o Tibete é um povo muito religioso, tá? E o líder espiritual dali do povo do Tibete era o Dalai Lama, tá? E o Dalai Lama, né, da atualidade agora, ele, depois que a China anexou o território, ele teve que fugir para a Índia. E está morando na Índia até hoje. Faz muito tempo que ele está lá, tá? E por quê? Porque eles não aceitam a religião. Então, isso também faz com que o povo do Tibete queira liberdade. Porque eles querem liberdade religiosa, eles querem viver da maneira deles, e a China não deixa, tá? Então, aí existem esses conflitos. Bom, outra região que foi anexada da China e que não aceita ser anexada da China, que quer ser um país independente, é a ilha de Taiwan, tá? Então, essa ilha aqui, então a China está aqui e tem essa ilhazinha, certo? Então, o Taiwan então, se sente ainda independente, mas a China também acha que domina Taiwan. Então, é uma política ali meio estranha, meio delicada entre esses dois países, certo? Só que, ultimamente, conforme a China está desenvolvendo a economia, está crescendo, né, está ficando forte, tá ficando muito rica, o Taiwan, né, o presidente de Taiwan, resolveu fazer mais acordos, resolveu aceitar mais, né, a entrada da China ali, e estão fazendo mais acordos, mais negócios por causa dessa ascensão aí econômica da China, tá? Então, eles estão numa relação mais pacífica ultimamente, certo? O povo de Taiwan é um povo mais democrático, com uma política democrática, um povo mais livre, com liberdade de expressão, né? Ali existe o presidente, eles elegem o presidente, tem eleição, tá? Então é um povo mais democrático, diferente da China, né? Que então eles têm muitas diferenças, por isso que não conseguem anexar o outro, né? Ou a China anexar o Taiwan.
Já a China não. Quem que tá ali na China é um ditador, um controlador, tá? O ditador, ele vai ficar no poder quanto tempo ele quiser, não tem eleição, só tem um partido político, ele domina tudo, certo? E olha só que interessante. A liberdade de expressão, tá, e de imprensa é fortemente controlada pelo governo. O acesso à internet é fiscalizado pelo governo, que bloqueia sites considerados contra o sistema. Então, qualquer site, qualquer notícia, qualquer coisa que é contra o sistema socialista, ou que é contra o governo, eles já vão reprimir, eles já vão falar que é mentira, que não pode, vão cortar, vão tirar do ar, certo? A censura estende a críticas políticas, temas relacionados aos sexos e outras questões polêmicas, tá? Eles são contrários ao uso de droga e homossexualidade. Então, eles têm esse preconceito e o governo vigia e controla até esses assuntos, tá? Muito diferente, então, do Taiwan, certo? Então, aqui a fiscalização do povo é muito grande para controlar esses 1,4 bilhão de pessoas, certo? Bom, gente, aí vocês vão fazer a atividade do livro de Geografia, página 210, certo? Questão 3, 4, 6 e 7, beleza? E aí vocês sabem que qualquer coisa podem me perguntar, certo? Até mais então, gente. Bons estudos!